Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos à Teletrade. Meu nome é Carlos Santos da Silva, responsável por liderar toda uma equipa de excelência de trabalho aqui em Portugal. Portanto, apenas mais um para contribuir para o valor de vos acrescentar informações relativas a mercado para também poder ajudar-vos a apoiar nas vossas decisões de investimento racionais e não numa ótica de rentabilizar capital e fazer dinheiro fácil como muitos vendem. O objetivo da sessão de hoje é apenas vos introduzir ao que é a negociação automatizada por via de Expert Advisors, portanto, os chamados robôs de negociação, que muitos vendem como meios milagrosos de rentabilizar capital, e quererei desmistificar este tema, dizendo que sim, é uma das ferramentas adicionais que poderá ser posta em prática por qualquer trader de mercados financeiros, essencialmente até no mercado cambial, mas sem sonhos de enriquecimento fáceis, até porque também requer não só programação, bem como gestão de risco, por aí fora. Portanto, o objetivo da sessão de hoje é apenas vos introduzir ao tema, dar nota que na próxima terça-feira, dia 11 de agosto, entre as 6 e as 7 da tarde, em modo live trading, numa conta de negociação real, da qual faço gestão pessoal, irei-vos apresentar resultados reais. Assim sendo, quero apenas vos apresentar a minha pessoa, Carlos Santos da Silva, responsável pela atividade do escritório de representação da Teletrade em Portugal, mais de 12 anos de experiência no setor financeiro, portanto iniciei no setor bancário em Portugal. Ao longo de todos estes anos de atividade acompanhei vários mercados internacionais, nomeadamente norte-americano, com especial foco no mercado canadiano, onde também estive em Toronto aos 27 anos, portanto a acompanhar os clientes que residiam naquela geografia, desde então a fazer câmbios com o dólar canadiano, dólar americano e também euros, francos suíços, portanto um conjunto de clientes capitalizados que tinham investimentos diversificados nas mais diversas divisas, motivo pelo qual me apaixonei pelo mercado cambial há cerca de 13 anos atrás. Mais tarde, estive também responsável pelo acompanhamento de outras carteiras no mercado europeu, Espanha, França, UK, Alemanha, portanto, o mercado da Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, Suíça, do qual conheço muito bem. Assim nasceu, então, a paixão pelo mercado cambial, pois reuni um conjunto de clientes que diversificavam investimentos noutras divisas e, por consequência, a questão cambial estava sempre presente. Dito isto, gosto sempre de me apresentar como Carlos, o trader de mercados, e o objetivo da sessão de hoje é, essencialmente, falar-vos de negociação automatizada, mas queria também deixar-vos um pouco do que é o meu histórico profissional. Assim sendo, deixo-vos os meus contactos pessoais diretos e também profissionais, dar nota que algumas destas redes sociais são pessoais, não obstante faço delas usufruto profissional, sem qualquer ligação à teletrade, apenas para acrescentar valor em termos de algumas visões de mercado e muitas delas sem qualquer tipo de dinamização por disponibilidade de tempo. Não obstante, o Facebook tem sido aquela na qual tenho conseguido manter uma média constante de informação relativa às minhas visões pessoais de mercado e sinto-me extremamente orgulhoso de conseguir apoiar alguns dos seguidores e clientes dos quais estão certamente satisfeitos. Portanto, sugiro que anotem o meu contacto pessoal direto Skype, o meu e-mail profissional da Teletrade e o meu contacto telefónico profissional também para poderem articular comigo, comunicar, esclarecer dúvidas, questões, o que for necessário, cá estarei disponível para o efeito, em nome de toda uma equipa de trabalho da Teletrade em Portugal, conforme vos tenho vindo a dizer. Para quem não conhece, a Teletrade é um broker com presença no mercado internacional com mais de 25 anos de experiência. Dar nota que a marca Teletrade foi estabelecida em 1994, na altura como um dos primeiros brokers pioneiros na corretagem online em mercado cambial. Não obstante, ao longo de todos estes anos de atividade, temos vindo a diversificar
em outros principais mercados globais, numa ótica de acrescentar valor em termos de produtos, serviços aos nossos clientes que, por norma, não só querem especular no mercado cambial, bem como também querem aproveitar as oportunidades em termos de índices acionistas, matérias-primas, até mesmo criptomoedas, ETFs para os clientes mais avançados. Hoje em dia temos um portfólio de ativos e instrumentos financeiros que acredito que possa abranger a um conjunto bem alargado de perfis de investidor diferenciados. E assim sendo, a marca quer continuar nesta onda de crescimento na base dos seus clientes satisfeitos. Assim sendo, a Teletrade marca-se pela diferença, tentando efetivamente dar as principais notas de mercado sem vos vender sonhos de enriquecimento fáceis. Dar nota que o sentimento do mercado varia dia após dia. No que concerne ao mercado cambial, como sabem, todos os dias, 24 sobre 24 horas, quase numa bipolaridade de emoções entre as várias sessões, entre a da Oceania, a asiática, a europeia e a americana, o apetite ou a aversão pelo risco vai sendo alterado em função dos principais acontecimentos. Mas a marcar o sentimento do dia de hoje está o apetite ao risco, na base do que foi um dia de aversão ao risco, dia de ontem, o motivo pelo qual disparou o ouro em alta, batendo um recorde máximo dos 2.000 dólares por onça, a dar nota então que chegou a atingir durante a sessão de hoje os 2.055 dólares por onça, portanto uma loucura, tenho vindo a falar disto no médio e longo prazo já há mais de um ano e meio. Dar nota então que o que tem vindo a suscitar algum interesse, algum apetite ao risco, são as notícias, os rumores entre o que é uma guerra de poderes entre Estados Unidos e China, que estão dispostos a reunirem-se uma vez mais para estabelecer comércio e expectativas de progresso nas negociações. Dar nota que no Congresso americano, democratas e republicanos têm vindo a tentar discutir um novo pacote de estímulos para apoiar a economia local, que tem sido muito massacrada pelo impacto negativo do coronavírus. Como sabem, a economia mais massacrada pelas infecções e também pelas mortes em causa. Pomos em causa se o governo tem vindo a liderar bem toda esta questão do coronavírus. Não obstante, é certo e sabido que estas medidas de estímulo são mais do mesmo, a marcar o sentimento também e a pressionar o dólar americano uma vez mais. Está, sem dúvida, as expectativas da parte da Fed em novas medidas de estímulo no que concerne à sua respectiva política monetária. Ainda vai haver margem para falarmos um pouco de todas estas questões e escrutiná-las individualmente, variável a variável. No que concerne ao mercado acionista, os principais índices mundiais estão a cotar no verde face ao dia de apetite pelo risco, conforme vos falamos. Em termos do mercado de dívida, a contraparte acontece, portanto, a diminuir e a recuar um pouco. No mercado cambial, dar nota que a Libra tem estado a ser pressionada ao longo desta semana. Dar nota, e o principal destaque para o dia de amanhã é que ao meio-dia existirá política monetária e decisão de taxa de juros por parte do Bank of England, que será marcada às 12 horas, horas de Lisboa. É o principal evento para o dia de amanhã, não só pressionar todos os ativos relacionados à economia do UK e onde nós, efetivamente, iremos aproveitar, sem dúvida, os movimentos que irão ocorrer. É expectável que não haja grandes alterações à política monetária em curso, é expectável que exista a continuação do chamado quantitative easing por parte do Banco Central inglês, é expectável também o mantimento da taxa de juros diretora em 0,10. Assim sendo, nada de novo a ser falado. O principal destaque em mercado cambial é, sem dúvida, o dólar americano, na base de que teve o seu pior mês, ou seja, a maior depreciação num só mês na última década, e refiro-me ao passado mês de julho, e neste início de agosto assim tem acontecido. Ou seja, o dólar recua fortemente na sequência das perdas que vos falo, ou seja, a marcar o dia estes constrangimentos
entre o Congresso, estas negociações entre democratas e republicanos, em novas medidas de estímulo à economia local, democratas a quererem medidas de estímulos em mais de 3 trilhões de dólares, os republicanos a quererem negociar apenas 1 trilhão de dólares, os legisladores no Congresso a tentar fazer de tudo para conseguir agradar a gregos e a troianos. E tudo isto ainda com a Reserva Federal a dar possíveis novas medidas de estímulos e continuidade à política monetária em curso, ou seja, a pressionar fortemente o dólar americano, motivo pelo qual tem vindo a depreciar fortemente e temos vindo a aproveitar, sem dúvida, estes movimentos. No que concerne, então, ao ouro negro, o petróleo estabiliza na Ásia devido aos receios sobre aumentos na produção da OPEP e OPEP+, portanto, Estados Unidos a travar esta subida de preços, portanto, o preço a estabilizar. No que concerne ao principal ativo de refúgio, que já vos falei, ainda ontem na minha principal rede social, no Facebook, fiz um artigo de opinião sobre a valorização do ouro, que não só valoriza pelo risco inerente ao contexto que vos falo, mas essencialmente também porque é inversamente proporcional ao dólar americano. O ouro é cotado em dólares, por consequência, sempre que o dólar está muito fraco, o ouro valoriza e vice-versa. Sempre que é um ativo de refúgio e quando há enormes incertezas ou grandes constrangimentos mundiais e até mesmo em termos económicos, naturalmente o ouro dispara em alta. Assim sendo, este é o principal enquadramento do mercado, tudo aquilo que necessita de saber para, de uma forma assertiva, poder-se posicionar de uma forma mais correta no mercado e tentar separar o que é mais importante do que é secundário. Assim sendo, nós tentamos dar estas ações de formação que até à data, em pré-Covid, estabelecíamos-la no escritório de representação presencial. Acreditamos que o lado pessoal, o cunho pessoal, marca toda uma diferença. Conseguimos chegar a um público e conseguimos também perceber com maior foco as necessidades de quem nos escuta, de quem interage connosco. Não obstante, desde sempre também fazemos acompanhamento remoto, através do digital, e assim sendo, pós-Covid, em termos de quarentena e no que diz respeito ao período de isolamento social, para nós não retornou nenhuma dificuldade, até porque já estávamos habituados a trabalhar remotamente, não fôssemos nós uma multinacional global com presença em quase todos os principais continentes. Assim sendo, eu quero-vos dar nota que já no dia de amanhã existirá apenas para os nossos clientes em carteira uma masterclass, um webinário modo live, onde iremos analisar o mercado acionista, iremos analisar um conjunto de ações que na nossa avaliação, na nossa visão, temos vindo a acompanhar. São ações americanas, essencialmente no setor tecnológico, das quais tiveram uma enorme rentabilidade desde o momento que nós as acompanhamos como potencial oportunidade de valorização, de há um mês a esta parte, e queremos convidá-los a assistir também a sessão de amanhã para fazermos esse respectivo follow-up. Assim sendo, dar então uma introdução ao que é a negociação robotizada, a negociação automatizada, por via de algoritmos de negociação, modelos matemáticos transformados em programas e também em códigos, de forma a que executem determinadas estratégias de negociações manuais, de uma forma automática, de forma a extrair o lado emocional da negociação. Como sabem, é um dos principais fatores que manipula a performance de um trader de mercado, essencialmente os mais iniciantes, os menos experientes, e assim sendo, no fundo, todo o nosso setor de mercado financeiro, do setor financeiro, no fundo, não é mais, não é menos
do que o acompanhamento ao que tem sido uma transformação digital em todos os setores e atividades de negócio. Portanto, é incontornável nos dias de hoje, qualquer empresa que pretenda ser minimamente competitiva tem que recorrer à transformação digital para exponenciar e maximizar a sua produtividade e também para conseguir chegar ao seu respectivo público. Assim sendo, o resultado será uma maior produtividade, sem dúvida. A ideia aqui, sem entrar em grandes e escrutinar conceitos, para que a informação chegue a todo e a qualquer tipo de perfil de quem nos assiste, dar nota que um Expert Advisor, no fundo, é um programa, no fundo, é um ficheiro, é um código em termos de programação. No nosso caso, nós utilizamos a plataforma de negociação MetaTrader e, como tal, a linguagem do qual nós programamos o nosso código é em MTL. Através da plataforma de negociação MetaTrader, nós conseguimos fazer uma programação de um Expert Advisor. Existem muitos difundidos pela internet, muitos a prometerem sonhos de enriquecimento fáceis. Cuidado, não sabemos até que ponto a estratégia incutida naquele código será baseada em modelos económicos e também por via de alguma estratégia de análise técnica minimamente racional, já para não falar para percebermos se efetivamente existe alguma gestão de risco, sim ou não. Então, um Expert Advisor não é mais, não é menos aquilo que tradicionalmente se chama o chamado robô, não é? Nessa base, um robô é programado, montado, elaborado à imagem do ser humano, de forma que também é suscetível de existir erro. Da mesma forma como um trader de mercado pode, por via de enorme conhecimento económico, de gestão, enormes conceitos de trading, boa gestão de risco por via de uma boa análise técnica e ainda com um enorme controle emocional, fazer um excelente trading e com uma excelente performance, mesmo assim nunca ganhará todas as respectivas operações, mantendo sempre uma boa taxa de acerto na relação ordens ganhas, ordens perdidas, a rentabilizar capital. Um Expert Advisor também nunca ganhará todas as operações e, por norma, muitos dos iniciantes querem dar saltos nas etapas do sucesso e dir-vos-ei que, no meu caso, já estou neste setor, num lado institucional, há mais de 13 anos, de modo que já vi um pouco de tudo e não acredito em sonhos de enriquecimento fáceis, muito menos através dos algoritmos Expert Advisors, sendo que existem modelos altamente complexos, bem elaborados, por especialistas com experiência institucional que desenvolveram modelos que podem ser reprogramados por via de um gestor que irei vos apresentar, que irei discutir convosco, irei até dar-vos a conhecer já na próxima terça-feira, em modo live trading, como vos falei, em negociação real. Portanto, no fundo, o webinário de hoje é apenas não mais do que um resumo introdutório para o que tem sido desenvolvido por mim em termos pessoais, mostrar uma conta de negociação real, naquele caso aberta há coisa de 2 meses e meio, 3 meses, com 100 mil euros de negociação, atingindo já um rácio de rentabilidade de balanço de 7 mil. Eu estou-vos a falar apenas em números, poderão estar a questionar-se se é real. Convido-vos a assistir os últimos webinários relativos a este tema. Na terça-feira irei-vos mostrar em modo live o que vos acabo de falar. Hoje apenas uma introdução para quem ainda não tem a experiência no tema de perceber o que é que vamos nos mostrar na próxima terça-feira. Assim sendo, um conceito do Expert Advisor não é mais do que um sistema de negociação algorítmica, ou seja, um modelo matemático em código informático, por assim dizer, em plataforma de negociação,
que executa as ordens em mercado de uma forma automática, da mesma forma como se de manual se tratasse, mas sem termos a necessidade de estarmos em frente à plataforma para que execute. Assim sendo, os Expert Advisors executam, no fundo, a estratégia que o programador elaborou. Se a programação for mal elaborada, existirem erros de programação ou até mesmo a estratégia não ser eficiente, naturalmente a performance na rentabilidade não será a mais interessante por certo. Há muitos expert advisors que apenas fazem a complementação em modo martingale, ou seja, o mercado está a cair, está a abrir ordens contra o mercado com mais volume, sem qualquer tipo de gestão de risco ou acompanhamento manual. Então, no fundo, um expert advisor realiza as operações, abre e fecha posições, numa ótica de tentar, então, executar uma estratégia montada por um especialista. Vamos acreditar que a maior parte deles assim o é. Não obstante, a Teletrade tende a ceder informação sobre o tema, não sendo obrigado a ceder qualquer tipo de expert advisor. Não obstante, o Carlos Santos da Silva, em termos pessoais, pode efetivamente falar-vos sobre o tema, informar-vos em termos individuais, esclarecer-vos como negocia em termos pessoais e também, em função do respectivo perfil, informar-vos e direcionar-vos para o que é a minha estratégia, que irei vos apresentar uma vez mais, apenas por paixão, na próxima terça-feira, das 6 às 7 da tarde, ou seja, no próximo dia 11. Marquem e recordem a data, pois vai ser muito interessante de ser seguido e de ser acompanhado. Assim sendo, quero-vos convidar a assistirem ou a pesquisarem, através do que é o nosso programa de copy trading, no fundo, a possibilidade de vocês poderem copiar transações de clientes profissionais de teletrade, que no fundo estão a rentabilizar o seu capital de negociação em mercado, numa ótica de gerar rentabilidade em troca de uma mais-valia. Não é o meu objetivo, nem o poderia fazer por questões de regulação. E deixar-vos a nota, quase em modo disclaimer, que qualquer operação existente em mercado real acarretará sempre risco, de modo que resta saber qual o nosso perfil de investidor, quais os riscos inerentes às nossas operações, se estamos dispostos para o efeito e se acompanhamos, sim ou não. Pois no início, por norma, todos nós queremos rentabilizar capital a todos os custos e estamos disponíveis a todos os riscos e mais alguns. E por norma, muitas das vezes passamos por determinadas etapas, o resultado poderá muitas vezes não ser o melhor e muitas das vezes não é o que se pretende. E por maus exemplos, nós, Teletrade, tentamos demarcar-nos dos mais concorrentes de mercado por via desta diferença, informar-vos o que é efetivamente os mercados financeiros, o que é negociar CFDs, o que é negociar e especular através de copy trading e também através, por exemplo, de expert advisors. E como hoje o tema é um pouco mais introdutório sobre o que é a negociação automatizada e parte do pressuposto que muitos dos iniciantes não têm a experiência de negociação a este nível, quero-vos convidar a assistirem ao nosso programa Copy Trading, ao nosso rating de Copy Trading, pois alguns dos Master Traders utilizam uma negociação robotizada, uma negociação algorítmica com gestão manual. Apresento-vos aqui um Master Trader, portanto, que iniciou há relativamente pouco tempo. Nós acreditamos na performance a médio e longo prazo e poderão segui-lo para o futuro, pois tenho a certeza absoluta que os resultados irão vos surpreender. É escusado, é certo e sabido que nada tem a ver com o Carlos Santos da Silva, por questões de regulação não é possível. No entanto, todos estes master traders que vos apresento têm estratégias
por via de expert advisors diferenciadas, com vários modelos e estratégias de investimento diversificadas, e como tal, eu sugiro que um investidor que não saiba negociar, queira aprender e ao mesmo tempo quer aproveitar, rentabilizar capital, seguir estes master traders e porventura tem capitalização suficiente para o efeito, sugiro que o investimento deve ser não só diversificado no risco, nos ativos, nos profissionais e no tempo, não é? De forma a nós não estarmos expostos e não estarmos a pôr em causa a nossa estabilidade financeira apenas num golpe de sorte ou azar. Por norma, não correrá bem. Então apresento-vos aqui alguns exemplos de master traders que têm uma excelente performance no médio a longo prazo. Neste caso, são algoritmos de negociação automatizada, em que para os seguir é necessário também terem alguma capitalização. E eu sugeria que pudessem olhar para todos eles e até diversificar, pois se isso acontecer, no médio e longo prazo, a prova e o track record de cada um deles diz-nos que são traders que têm lucros sustentados. Mas, muitas das vezes, têm drawdowns, como qualquer trader, ou seja, variações negativas, e se nós não tivermos capitalizações suficientes para os acompanharmos, muitas das vezes, nos drawdowns, podemos ficar pelo caminho, o master trader continua e nós não temos margem para os acompanhar. Portanto, atenção à gestão de risco, articulem com toda a nossa equipa de trabalho, peçam a opinião de profissionais experientes, questionem sobre todas estas questões, tentem estudar todo o rating de master traders que utilizam expert advisors para que percebam qual a melhor estratégia que se enquadra ao vosso perfil, não é? Aqui tem mais outros dois master traders que utilizam também expert advisors, como podem ver, uns mais agressivos que outros. Portanto, existem master traders, algoritmos que podem ser configurados, reprogramados em várias variáveis, de forma a poderem ser não só mais conservadores ou até mais agressivos, deixando sempre a nota presente que nos mercados financeiros globais não existem investimentos conservadores, nem nos tradicionais depósitos a prazo, por assim dizer, no sistema bancário, não é verdade? Assim sendo, dar nota que para existir rentabilidade haverá sempre necessidade de investimento e de risco, caso contrário nunca existirá prémio. Isto é o beabá dos mercados financeiros, é quase como se estivéssemos a falar na relação da oferta e da procura. Sem risco não há prémio. Quanto maior o risco, maior o prémio e vice-versa. E assim sendo, nestas estratégias de expert advisors, no mais, no menos, através destes master traders, assim traduz aquilo que acabo de vos dizer. Estratégias mais agressivas, mais conservadoras, no tempo, no risco e na exposição a mercado. Para quem não percebe ainda o que é o copy trading através dos expert advisors, no fundo não é mais, não é menos do que permitir a cópia dos investidores às transações executadas por traders profissionais, ou seja, clientes teletrade profissionais que estão a gerir apenas e só o seu capital, não têm acesso ao capital do investidor e apenas possibilita a traders iniciantes ou até mesmo outros mais experientes a possibilidade de copiarem os seus respectivos trades. Ou seja, se for investidor, pode copiar um master trader. Este master trader terá o objetivo de rentabilizar o capital. Quanto maior rentabilidade, melhor para ele, melhor para o investidor, porque atrai cada vez mais investidores por via da sua performance, em troca de uma mais-valia, não é? Portanto, o master trader não só pode cobrar uma mais-valia sobre os lucros gerados ao investidor, como o investidor, se fizer lucros, também estará satisfeito em pagar essa mais-valia ao profissional que as executa. E o porquê do investimento da teletrade nestas ações de formação? É que qualquer pessoa, qualquer cliente de teletrade, não só pode se tornar investidor
e copiar as transações de outros traders profissionais, como também tornar-se um master trader. Porventura, necessitará de ter experiência para deixar um bom track record, que é para não só não perder o seu respectivo capital, bem como também não acarretar perdas aos investidores que a ele estão associados. No fundo, para um investidor, a possibilidade de copiar todas as transações que o Master Trader executa, para o trader a obter um rendimento adicional, a acreditar que faz boa gestão. Qualquer um destes perfis são bem-vindos ao nosso programa de Copy Trading. Assim sendo, a introdução à negociação automatizada, mais ou menos apenas uma introdução muito sucinta, muito leve do que vamos regularmente fazer e que queremos acompanhar em modo live, pois é a melhor forma de vos mostrarmos resultados. Na terça-feira, recordo-vos, dia 11, das 6 às 7, marquem em agenda, haverá oportunidade de vos mostrar experts advisors programados, acompanhados pela minha pessoa, entre outros profissionais também, através de uma conta de negociação pessoal e irei especular sobre ela. Não em conta demo, em conta real. Portanto, vai ser um webinário de follow-up e em modo live trading. Assistam que certamente vão gostar de acompanhar. Para quem ainda não tem qualquer tipo de contacto com as nossas plataformas de negociação, convido-vos a fazerem o download das mesmas, os mais diversos sistemas operativos, e se não tiverem experiência na sua utilização, articularem connosco para o efeito. Assim sendo, em modo de despedida, até porque este webinário pretende-se muito curto, sucinto e assertivo, convidar-vos a todos a testarem o nosso research, o nosso acompanhamento em modo live, através dos mais diversos canais de comunicação, não só através da página oficial da Teletrade Portugal, nas mais diversas redes sociais, bem como através do nosso grupo de Telegram, em que todos os interessados têm acesso a uma semana gratuita e depois fazemos o convite a tornarem-se clientes para continuarem no grupo por motivos óbvios. Não obstante, todos os interessados, antes de se tornarem clientes, poderão e deverão conhecer o nosso modelo de trabalho e, se porventura se identificarem nele, são bem-vindos enquanto clientes. Assim sendo, despedirmos, dar-vos nota de outros dois grupos de apoio ao Facebook. Falo-vos de um grupo privado exclusivo a clientes, como o Telegram que vos acabo de falar, que é no fundo uma trading room, um grupo privado onde vários clientes Teletrade podem e devem acompanhar principais informações do mercado e também de análise técnica, algumas trading ideas, naturalmente com fundamentação, para que possa enquadrar no vosso plano de trading e tomarem decisões de investimento racional, e um grupo onde colocamos algumas notícias relacionadas ao tema dos mercados financeiros, abrangentes ao contexto atual dramático Covid-19. Assim sendo, convido-vos a entrarem nestes grupos, todos são bem-vindos, por favor, disponham. Assim sendo, em modo de despedida, reforço uma vez mais os meus contactos pessoais. Carlos Santos da Silva, responsável pela atividade da Teletrade em Portugal, a liderar toda uma equipa de trabalho e, em nome de toda a nossa equipa em Portugal e também global, dar-vos notas e deixar-vos votos de bons trades, bons negócios, e obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado, até breve.